etapas. Eu gosto tão, eu gosto tanto de projeto, quanto de obra, quanto de cliente, quanto de peão, quanto de fornecedor. Então, assim, eu sou bem realizada. Então, eu sou a Gisele Magalhães, eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou a mãe da Amanda, com 22 anos. Eu sou casada com o G, há 23. Eu sou mãe, esposa, arquiteta, empreendedora, né? Eu tenho uma experiência de 21 anos em arquitetura. Me formei também agora, me pós-graduei em neuroarquitetura. Eu trabalhei durante 17 anos no comércio, né, aqui em Porto Alegre, em loja de móveis planejados. E há 4 anos, então, eu estou com o meu escritório. Eu também trabalho com projetos de interiores, né? O meu foco aqui é interiores, e também trabalho com a venda do mobiliário planejado. Deixa eu dividir aqui. Então, aqui a gente se apresentou um pouco, agora a gente vai iniciar ali o nosso conteúdo. Bom, como eu falei, todos os ambientes impactam a gente. Então, nós fazermos projetos para as pessoas, para a casa das pessoas, para o lugar onde elas moram, que impactem positivamente, que a gente consiga imprimir ali a identidade do cliente, a cara do cliente, é muito importante para a gente ter uma carreira de mais sucesso, para a gente poder contribuir para a vida das pessoas de uma forma melhor, porque a gente tem esse papel, né, na arquitetura. É, Então, é isso. A gente tem que unir o comportamento humano com a arquitetura de uma forma bem positiva. Exatamente. E o que que a gente ganha, né, com um bom briefing? O melhor entendimento do cliente, né? O melhor entendimento, daquela pessoa que a gente vai fazer o projeto. A gente, com um bom briefing, a gente também consegue provocar alguns insights no cliente para que ele nos forneça algumas informações, para que a gente colete informações verdadeiras, porque muitas vezes nem eles sabem bem o que querem, então a gente acaba provocando esses insights. A gente diminui as alterações de projeto e o nosso retrabalho, né? No momento que a gente faz, que a gente tem uma assertividade no projeto, e com isso a gente tem a satisfação do cliente, né? Quem já não ficou feliz de ter terminado uma reunião de projeto e que a pessoa te diz, nossa, ficou exatamente do jeito que eu queria. Então, esse bom briefing, esse tempo investido nessa etapa é bem importante. O que que essa satisfação do cliente ela nos traz? Uma segurança, né? Tanto para nós profissionais que realmente a gente entendeu o que que eles queriam do projeto, como do cliente na gente. Então, se a gente vai fazer um acompanhamento de obra, se a gente vai dar uma sequência além só do projeto, o cliente também já está mais seguro, ele entende, nossa, ela entendeu ela entendeu quais eram minhas necessidades, ela entendeu o meu projeto, estou mais seguro. Se ela me falar alguma coisa da obra, realmente ela está me falando porque sim, porque tem fundamento. Então, o bom briefing, ele nos dá a gente entende que ele nos dá essa segurança e dá essa segurança para o cliente também. E a gente, quando a gente trabalha, eu não sei como é com vocês, mas a gente fica um período, né, de projeto, depois de execução do projeto daquele cliente, precisando que as coisas deem certo, né? Que o cliente fique feliz, que nada fique fora do lugar, né? Nesse período vamos dizer assim, de relacionamento. Então, quando a gente entrega um bom trabalho, quando a gente pesquisa bastante, que é justamente nessa fase do briefing, a gente fica melhor, né? Nós dormimos melhor, mais tranquilos, não ficamos achando que a gente está devendo, que a gente não está atendendo bem a expectativa. Enfim, eu acho que o briefing é uma peça fundamental
A gente chegou nessa conclusão e por isso que a gente quer, enfim, contribuir aqui com as coisas que a gente já aplica, né? E aí, a neuroarquitetura, ela também nos faz ter o foco nas pessoas. É para quem a gente está projetando. As pessoas são as peças fundamentais para que a gente faça bons projetos, né? Então, aplicar essa escutativa, ou escutar bastante o que aqueles clientes têm para dizer, as necessidades, as queixas, é, as histórias que eles têm. É muito bom a gente puxar essas histórias de vida, de infância, seja lá de que época for, até da rotina deles. É, e puxando mesmo, e conversando, e aplicando perguntas estratégicas, se colocando no lugar dele, né? Se colocando no lugar daquele ambiente, como que é viver naquele ambiente, né? Então, se é para um homem, por exemplo, que é solteiro, são hábitos e gostos e estilo de vida diferente de um cara casado ou de um cara idoso, de um cara jovem, uma criança, a gente procurar entender as necessidades dela, dar autonomia para ela, né? Se a gente está falando de idosos, a gente também tem que se colocar no lugar, procurar entender quais as dificuldades que eles têm, quais as necessidades, o que deixaria a vida deles melhor, né? O que faria eles mais felizes, né? O que faria os nossos clientes mais felizes. Então, essa questão da escutativa, da empatia e aplicar perguntas, que é o que a gente vai adiante, né? Talvez clarear algumas coisas para vocês e ajudar para que vocês montem o briefing de acordo com o estilo do escritório de vocês. Essa questão das perguntas estratégias que a gente traz, ela é muito assim, a gente, cada uma, né, no seu escritório tem umas perguntas de briefing que a gente usa, mas o que que essa pergunta estratégia ela é importante? Porque a gente precisa se preparar para uma reunião que a gente vai fazer com um determinado cliente. Não é simplesmente seguir ali, né, aquela coisa automatizada de pergunta, resposta, é realmente entender para quem que a gente vai fazer esse projeto e pensar algumas perguntas, inclusive, né? Como que a gente separa isso no escritório hoje? A gente tem perguntas que são sobre a pessoa, a gente separa em três blocos, tá? Então, perguntas que é sobre a pessoa, perguntas sobre rotinas e usos e sobre estética e estilo. Esses briefings que a gente aplica, a gente analisa, né, quem é o nosso cliente e a gente vê de que maneira que a gente faz de que forma que a gente conduz isso. Muitas vezes a gente envia um desses três blocos e o cliente nos retorna. Alguns a gente acha importante que seja feito com o cliente, né, que ele fica muito mais assertivo. Já te disse que eu te amo. Eu sei, ele dá. Que estava no mudo. Tá, calma aí. Então, assim, ó, separando, né, nesses três blocos, a gente tem o bloco que a gente fala sobre pessoas. Então, aqui a gente trouxe algumas perguntas para vocês que a gente acha que são importantes dentro do briefing, tá? Então, assim, por exemplo, quais são os seus lugares preferidos no seu bairro? Por que que a gente traz essa pergunta? Com o intuito de realmente conhecer mais a pessoa. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem um bairro que ele é um bairro boêmio, que é a Cidade Baixa, e aí a pessoa me fala, no meu bairro, eu moro na Cidade Baixa, eu gosto de frequentar as casas noturnas que tem lá. Então, tu já consegue entender um pouco de como que é o estilo dessa pessoa. Então, ela nos passando os lugares preferidos dentro do bairro, que é o entorno, né, das suas casas, isso nos traz muita informação para o projeto.
Por exemplo, quem gosta de esporte, a gente consegue, né, entender melhor, quem é mais boêmio, quem gosta de ir numa livraria, uma pessoa mais calma. Então, a gente consegue, com essa pergunta, pescar várias informações importantes sobre aquela pessoa, né? Por isso que é bom aplicar o briefing tanto individualmente para cada pessoa que mora naquele local, né? Uma criança, por exemplo, a partir de uns 7, 8 anos já pode responder. E tem aquelas perguntas que são para todos, né? Da forma, da casa de uma forma geral. Então, por exemplo, a gente quando pergunta o que as pessoas têm em comum naquela família, ou de quem mora junto, podem ser amigos, né? Ou mãe com filho, ou uma família grande, enfim. Elas mesmo começam a descobrir coisas. Isso faz bem, sabe? Você relembrar coisas ou pensar assim, vamos voltar a fazer tal coisa que a gente gosta junto. Então, além da gente entender e pescar informações, a gente também promove, emoções, né? Quando a gente faz certas perguntas. Então, o que tem em comum é muito legal porque você consegue aplicar em vários ambientes da casa. Quando é uma coisa muito específica de um dos moradores, que você vai fazer só para ele, é diferente. Então, quando as pessoas têm coisas em comum, a gente pode promover, né, que essas coisas em comum sejam mais vividas, de uma forma mais legal, né? Uma outra forma da gente trazer alguns insights é pedindo para eles nos contarem uma história, né? Então, aqui a gente botou até o exemplo, uma história da infância. Por que que é importante isso? Porque muitas vezes, por exemplo, assim, o cliente teve um trauma quando era pequeno, ele teve um trauma no mar, e daqui a pouco a gente faz numa apresentação de projeto que a gente coloca um quadro com uma paisagem do mar, aquilo vai trazer uma sensação muito ruim para ele. E a neuroarquitetura é bem isso, ela é baseada nas sensações, nos sentimentos. Então, o projeto pode estar maravilhoso e a gente ter e o cliente ter essa repulsa, não gostou, porque aquilo foi uma coisa que não foi boa para ele. Agora, falando para vocês, eu me lembrei de uma história que aconteceu de um projeto que foi feito aqui no estado, né? Que a gente tem na questão do futebol a rivalidade entre o Grêmio e o Inter, então é o Grenal. E teve um projeto que uma colega minha, no momento que eu trabalhava em loja, ela fez um quarto infantil todo azul, que o azul é do Grêmio, e o cliente era colorado, era do Inter. Então, assim, o cliente depois chegou aos nossos ouvidos o feedback do cliente, que o projeto estava maravilhoso, a parte do mobiliário, o layout, a funcionalidade perfeita, mas o projeto simplesmente ele não foi aprovado porque Já. foi uma coisa da sensação realmente que ele teve deixa eu só fechar que tem algum microfone aberto aqui. Essa sensação que ele teve que não foi boa e remeteu à questão de um projeto novo, né? Então, o importante de pedir que conte histórias é, de novo, com aquela questão das perguntas estratégicas, de tentar tirar alguma informação que vai ser importante para nós durante o projeto, né? E quando a gente faz um briefing, se é online, tudo bem, né? Não tem outra forma, tá ótimo. Mas se for presencialmente, aquilo ali se transforma numa conversa, numa grande conversa mesmo, né? A gente trazer essa afetividade para a relação com o cliente, é, ter um café, um biscoitinho, uma boa conversa, rir, puxar mesmo o cliente para você. É ter o cliente perto. O cliente pode ser, naquele período, um amigo, uma pessoa que se sente bem com você e você com ele. É tão bom quando a gente consegue isso, não fica no arranca-rabo, né? Que às vezes acontece em relações com o cliente. A gente trazer sensações, emoções, bem-estar nas nossas reuniões, sabe? Transformar aquilo ali numa coisa que o cliente quer, ele quer te encontrar. Isso deve acontecer com muita gente aqui,
de cliente querer ser nosso amigo, né? E a gente assim, hoje é sábado, hoje eu não quero trabalhar, porque para a gente é trabalho, mas para eles eu adoro falar com a Karine, vou ligar para ela para contar alguma coisa. Então, quando a gente consegue isso, os projetos ficam melhores, porque a gente se conectou verdadeiramente, coração com coração ali, mente com mente, né? A gente dá esse passo, abrir essa janela para receber, né, essas pessoas, nos ajuda muito com o projeto, nos ajuda muito a ter um projeto mais relaxado, né, mais tranquilo, uma relação mais tranquila. Uma outra pergunta aqui que a gente achou legal trazer. Você tem mudanças de humor durante o dia? A gente pensa nessa pergunta para entender se o cliente é ansioso. Se ele pensa, né? Se ele, na hora de responder, ele vai pensar, eu tenho sim. Então, volta e meia eu fico mais elétrico, mais tenso, as coisas me atingem muito, né? E normalmente isso acontece com pessoas ansiosas. É uma pergunta pelas beiradas, vamos dizer assim, para a gente entender se esse cliente é ansioso. E isso nos traz muita informação, né? Porque se o cliente é ansioso e a gente deixa ele em longos espaços de tempo, sem resposta, sem entregas, sem um contato, que seja para dar um alô, é, a gente vai estar tornando esse projeto para ele complicado, ruim. Ele vai reclamar, ele não vai estar gostando, e aí a coisa não vai fluir da melhor forma, né? Então, a gente pode sim tentar cercar da melhor forma para a gente, né? Para a gente ficar mais tranquilo e para o cliente também. Você quer fazer essas, Gi, ou eu? Sim, eu estava admitindo. São muitas decisões que eu preciso tomar aqui. Falando ali em decisões, né? A gente pergunta também como que é a tomada de decisão para esse cliente. Ele é um cliente que ele decide rápido e com facilidade, ou se ele prefere decidir com mais calma para não errar. Isso é importante para vários momentos das etapas do projeto, né? Agora pegando esse gancho de final de ano, que a Karine me falou que no Rio é assim, aqui no Rio Grande do Sul é assim, acredito que São Paulo também, que em todo o Brasil, no mundo, seja dessa forma. Tu tem que decidir muitas vezes coisas muito rápidas, porque senão não vão entregar, os prazos de entrega aumentam muito. Então, até a maneira como a gente vai trazer essa cobrança, essa explanação para o cliente, essa pergunta é uma que nos ajuda. Justamente para a gente pensar de forma estratégica e ver como que a gente vai trazer aquela informação. Daqui a pouco tu tá lá na obra, deu um BO lá com um cano de gás que a gente imaginava que ele estava funcionando de determinada forma e quando vê é um bicho de sete cabeças. Como que a gente vai passar essa informação para ele, né? De que forma? Então, isso é conhecer realmente a pessoa que a gente está trabalhando e não simplesmente sair projetando sem esse conhecimento sobre pessoas, né? É, por exemplo, quem toma decisões rápidas, quem diz, né, que toma decisões rápidas e com facilidade, o projeto normalmente anda mais rápido. A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para uma pessoa dinâmica que não vai ficar te esperando 500 anos, apesar da gente ter os nossos prazos, etc. Mas a gente já sabe que aquele cliente vai nos dar menos trabalho. Uma pessoa que vai decidir com calma, a gente vai ter que ter mais paciência e não tem jeito, você não vai mudar a pessoa, né? Uma outra pergunta, o que te deixa relaxado? O que te deixa relaxado pode ser um monte de coisa, né? A gente tem que ouvir o que o cliente vai te responder com isso, né? Se é chegar em casa, estar com a casa arrumada, se é comer bem, se é receber amigos, se é ler, se é dormir muito. Então, todas essas respostas vão nos trazer informações para o projeto, né? E claro, né, ali no fim tem algumas coisas que são
que a gente às vezes acha que é óbvia, mas que é bom, talvez, a gente anotar certas informações, né? O biotipo do cliente. Por exemplo, meu filho é alto pra caramba, ele tem quase 1,90 m. Então, uma bancada de banheiro de cozinha para ele, claro, não vai ser a mesma pessoa que tem 50, uma pessoa que tem dores. Eu já tive muitos clientes com dores nas costas, problema de coluna, não posso sentar em sofá mole, não posso não sei o quê. Então, a gente chegar nesse nível de detalhe, né? Se a pessoa emocionalmente, por exemplo, a gente às vezes tem casais que chegam para as reuniões e brigam, né? Não brigam, mas assim, discutem na nossa frente. Então a gente tem que entender ali também quem é que, sabe, qual é o papel de cada um. E a idade, claro, né? Se for uma criança, precisa de mais espaço, de mais autonomia, de explorar mais os ambientes. Se for um idoso, vai ficar mais quietinho, vai precisar de mais conforto na iluminação, vai precisar de mais conforto na pega das coisas, né? Porque perde um pouco do tato, perde um pouquinho da sensibilidade, escuta pior, né? Então, a gente tem que observar tudo isso. Por exemplo, eu fiz agora a cozinha para minha mãe, que foi uma alegria, né? Porque ela nunca reformou a casa e me deu essa oportunidade agora. Então, é uma casa em Petrópolis. Então, a gente reformou, trocou todos os armários. E aí eu coloquei puxador cavado, daquele que a gente enfia o dedinho. Para ela não foi bom. Gente, que arrependimento! Ai, mãe, vamos botar puxador, pelo amor de Deus, porque a pega dela já não é mais a mesma coisa e o puxador cavado para ela não funcionou bem. Ela diz que está ótimo, minha filha, eu amei, mas enfim. Então a gente tem que ter esse tipo de olhar carinhoso, né, para todas as características das pessoas. Essa percepção ela é bem importante. Esse observar que a gente fala, também é uma coisa que eu uso aqui bastante no escritório, é ir até os locais, né? Enxergar como que é a vivência das pessoas. Muitas vezes, quando tu entra numa casa, tu vê aquela louça na pia, e aí a pessoa te diz que ela quer um espaço aberto, que ela trabalha em casa e que aquele é o plano de fundo das reuniões. Então, assim, a gente pega, a gente tem que ter esse olhar mais aguçado para realmente não é só chegar lá, cheguei, vou tomar um café com meu cliente, senta no... A gente tem que ir buscando, pescando algumas informações que elas vão ser importantes para o projeto. Esse bloco sobre pessoas tem várias outras perguntas que a gente faz, mas essas foram as que a gente achou mais importantes, assim, interessantes para trazer para vocês. E sempre pensando no perfil de cliente que vocês vão atender, porque é para trazer perguntas diferentes também, naquelas perguntas estratégicas, né? Aqui no nosso bloco sobre rotinas e usos, a nossa ideia é entender como que a pessoa usa determinado espaço e como que ela gostaria de usar com o projeto novo. Então, nessa primeira pergunta aqui, por exemplo, você gosta de ler, como imagina esse espaço de leitura, né? Muitas vezes, como você gosta de ler, sim, então tá, eu vou projetar uma poltrona com uma chaise, uma luminária. Deixa eu aceitar aqui. E não, eu quero ler numa poltrona, a Fernanda quer ler no sofá, a Daniela gostaria de ler na varanda que ela tem na casa dela. Então, como que a pessoa imagina usar esse espaço, né? Então, são perguntas que a gente traz para que elas nos falem um pouco. Né, aquela questão de trazer de me conte uma história, me conte como que você gostaria de tal coisa. Então, essa Muito pergunta, obrigada, Silvana. Tá ótimo. né, ela tem esse intuito, assim, aquela coisa mais investigativa mesmo de como a pessoa usa e como a pessoa gostaria de utilizar. Tu quer Que às falar? vezes a coisa é óbvia para alguns, né? E não é óbvia para outros. Então, é, Irmão, é bom perguntar, sim.
Quem cozinha em casa? Também é bem importante essa pergunta, mas ela parece meio fácil, meio óbvia, meio, isso é fácil de, né, já pergunto no meu briefing e tal, mas é para entender se as crianças participam, se é uma funcionária que cozinha, se a cozinha funciona rotineiramente todos os dias, todas as refeições, ou se é gente que gosta de receber. Então, tudo isso a gente vai perguntando, a pessoa vai respondendo e a gente vai procurando mais informações através de uma conversa mesmo. Então, não é simplesmente quem cozinha, tá, sou eu que cozinho, eu cozinho todos os dias para os meus filhos. Mas o que vai tornar esse momento melhor para você, né? Sigo eu? Segue. É, saber sobre como as pessoas dormem, né, na casa. Se dormem bem, se dormem no mesmo horário, se cada um, às vezes, irmãos no mesmo quarto, um dorme cedo, o outro dorme tarde, um faz barulho, o outro não gosta. Como que essa cortina? Vai ser blackout, não vai ser blackout? Como que a gente pode organizar, otimizar, transformar o projeto dos ambientes onde as pessoas dormem de forma que melhore, né, a vida deles, melhore, a relação das pessoas que às vezes dormem no mesmo quarto. Até às vezes a questão de, no momento que a gente faz essa pergunta, a gente daqui a pouco vai trabalhar a iluminação de forma diferente, de repente é um casal que ele trabalha no contraturno, né? Então, a pessoa está dormindo e aí o outro entra, acende todas as luzes. Então, assim, esse tipo de informação é com esse intuito, né? Uma outra pergunta que a gente achou bem pertinente de trazer: o que falta para o seu pet? Hoje a gente sabe, se a pessoa tem um gato, a gente vai botar uma caixa de areia, se é um cachorro, vai ter a caminha, tá, mas vamos um pouco mais a fundo, né, sobre isso. A gente teve aqui no escritório uma situação de uma cliente que ela tinha duas gatas em casa, uma precisava fazer dieta e a outra não. E, obviamente, a que precisava fazer dieta comia a comida da outra. Então, a gente precisou montar no projeto uma solução que o comedouro de uma ficasse num lugar que a outra não chegasse. E o resumo de toda essa conversa foi que a gente trabalhou em cima da geladeira. Então, a lateral de geladeira teve um recorte para que o gato conseguisse acessar. Então, assim, simplesmente ter o pet por ter não nos dá as informações que a gente precisa para realmente fazer o projeto mais assertivo. O meu pet, ele fica até o quarto. Quando chega no quarto, ele não pode mais entrar. Essa é uma informação importante para nós. Daqui a pouco não. O meu pet dorme comigo na cama. Então, são relações diferentes e que, se a gente vai investigar a fundo, a gente consegue propor de uma forma melhor. A questão do projeto, por exemplo, numa sala, né? A gente, fui lá e botei um quadro lindo e maravilhoso. Aí até muitas pessoas comentam, e depois eu voltei lá e não tinha mais, não tinha o quadro, nunca botaram o quadro. E quando vê, tá a parede lá toda gatificada, cheia de nichos, espaço para os, né, pros pets. O que que foi isso? Foi uma falta nossa como profissional de não entender realmente como que ela investigar um pouco mais sobre isso, né? Então, a casa é dela, óbvio que ela precisava ter esse espaço, ela foi e criou. Então, acho que o nosso papel como arquiteto e como designer de interiores é isso, é investigar a fundo essas situações explorar ao máximo, né? Sim. Uma pergunta sobre limpeza, né? Como que você lida com a limpeza da sua casa? Isso vai nos trazer um retorno, principalmente de que materiais a gente vai propor, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito limpa, muito ligada nisso, que limpa a casa o tempo inteiro, a gente tem que botar materiais
enfim, escolher coisas que não vão dar tanto trabalho para ela, já que ela vai se incomodar se tiver uma poeira ou alguma Das coisa assim. interiores? Já uma pessoa que é super relaxada, super tranquila, ah, não, quando dá eu limpo, a gente já se sente numa situação mais à vontade para poder escolher mais tipos de materiais e que ela não vai se incomodar se tiver se tiver uma poeirinha ou alguma coisa assim. Então, a gente fazer certas perguntas para que a gente alcance informações que sejam importantes para o nosso trabalho, né? A pergunta que é a próxima que a gente colocou, se trabalha em home office. Isso tem, principalmente depois da pandemia, assumiu uma relevância ímpar, né, dentro dos ambientes residenciais, porque muitas pessoas sim trabalham em home office. Como que funciona esse trabalho? Um apartamento por exemplo, um apartamento de um dormitório, que esse espaço de home office precisa ficar dentro do dormitório mesmo, né? Ou seja, a área de dormir junto com a área de trabalhar. De que forma que a gente pode fazer uma melhoria no projeto para que a pessoa não esteja lá deitada tentando relaxar e daqui a pouco vê lá o computador e aquilo desperta que tal coisa está em atraso, que, enfim, relembra, né, o trabalho, está visível aquilo ali. Então, como que funciona esse trabalho de home office? Ah, tu precisa ter uma retaguarda organizada para fazer reunião? Não, eu não faço reunião. Então, de perguntar, a pergunta simplesmente só trabalha sim ou não, eu acho que ela não atinge o patamar que ela deveria atingir para que a gente consiga realmente ter um melhor projeto para essa pessoa, né? Então, essa questão até ali do observar, que a gente trouxe também no quadro sobre pessoas, também funciona para as rotinas, né? Como que é essa organização da casa? Como que tu vai na casa de uma pessoa, tu vê lá de novo, vou voltar ao exemplo da louça na pia, né? Então, como que é essa organização? Ah, é uma mãe que tem dois filhos, trabalha, e como que ela organiza isso? Não posso propor para ela um espaço todo aberto, porque ela vai ter daqui a pouco até mais trabalho do que o projeto ajudar ela no sentido de organização, né? Então é a gente tentar perceber tudo que pode melhorar no dia a dia dessas pessoas. Então, perguntar essa questão sobre rotina, sobre usos. No início as pessoas estranham assim até um pouco, tu perguntar, como, né, quem cozinha, como tu gostaria de fazer uso de tal ambiente? E aí, claro, a gente explica o porquê dessa pergunta, né? Entender de rotinas para conseguir fazer realmente o melhor projeto. Eu me lembro que teve lá numa pergunta de banheiro que eu estava fazendo um projeto, e daí eu perguntei, o melhor uso para o banheiro, daí a pessoa te olha assim, melhor uso para o banheiro, Dana. Mas aí tu vem, tu traz alguns exemplos e a pessoa consegue, realmente, a questão de ter uma luz indireta, né, que aquilo vai trazer te traz um relaxamento, daqui a pouco, principalmente depois de um dia de trabalho, então uma meia luz, coisas nesse sentido. Então, até a gente expor para eles, né, o porquê dessas perguntas, porque senão parece que tu tá num outro mundo e não tá ali fazendo o projeto da pessoa. Então, é bem legal assim quando a gente começa a ver o resultado dessas perguntas em formato de, né, transformar essas respostas em projeto e a assertividade que a gente tem com eles. Você começa ou eu? A gente, nessa terceiro bloco, a gente quer entender mais sobre estilo, né? Sobre estética mesmo, do que o cliente gosta. Então, uma das perguntas que eu acho legal é assim: você gosta de viajar? A pessoa, se ela responder sim, adoro viajar. Perguntar para onde foi a viagem preferida dela. Porque com essa informação a gente também pesca um monte de informações.
se é uma pessoa mais rústica, que gosta de praia, de esporte, de viajar para lugares mais relaxados, quem tem criança, né? E uma pessoa que, por exemplo, responde eu adorei uma viagem para Londres, então você entende melhor essa pessoa. Isso é pergunta de projeto? Não, mas é uma pergunta que faz a gente conhecer melhor aquela pessoa e talvez tirar histórias dela que nos conte mais sobre ela. Onde você nasceu, né? Quer trazer a afetividade da cidade, da sua cidade para sua casa. Isso lembra aquela pergunta lá do início, né? Me conte uma história da sua infância. Então, isso serve, na verdade, ele serve tanto para o ponto positivo de a gente poder trazer uma memória afetiva para o projeto, como o contrário também é verdadeiro, né? De que a gente não traga alguma memória que seja, que não tenha um efeito positivo. Então, de perguntar isso realmente. Muitas pessoas estão fazendo um projeto numa cidade, num estado, enfim, num país novo, e saber entender um pouco isso, como que é essa relação, para que a gente possa contribuir. No sentido de trazer essa memória afetiva para dentro dos seus espaços, né? É aquela rede nordestina em Paris, né? Essa pessoa é lá de Fortaleza e foi morar em Paris. Por que não, né? Botar uma rede para ela e ela se sentir em casa, né? A gente mostrar paletas de cores também é bem interessante. A gente vai até mostrar isso mais adiante. Porque cor, às vezes as pessoas falam assim, não, não quero cor. Não, porque tem medo, né, de arriscar, acha que não gosta de cor, etc. Ou aquela pessoa que é muito colorida, mas não é bem assim. Então, a gente mostrando paletas, imagens, a gente consegue entender também a que nível, né, essa pessoa é colorida ou não. Você combina mais com inovação ou tradição? Também é uma pergunta bem interessante, porque quem combina mais com inovação, normalmente são pessoas que gostam de equipamentos novos, a decoração mais limpa, tecnologia, né, desse monte de coisas que a gente pode oferecer, cortina com automação, Alexa, robô, aspirador, enfim, várias coisas que nos dizem, né, sobre essa pessoa. E a tradição, você já sabe que pode fazer um projeto mais gostosinho, mais quentinho, com menos coisas exageradas, enfim. Então, eu acho que é uma pergunta também bem bacana. E por fim, a gente trouxe uma que ela também depois a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, mas ela é muito a nossa realidade, né? O que que o cliente prioriza? Design, qualidade ou preço? Essa pergunta, aliada às imagens que a gente vai mostrar ali para vocês depois, ela vai nos dando um direcionamento de projeto, né? Que nem a gente comenta muito sobre isso, que um projeto que deu certo é um projeto que pôde ser executado. E muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas, muitas vezes até nós, quando questionados a esse respeito, financeiro, né, a tendência é repele, né? Não, eu não sei quanto, eu não tenho ideia de valores. E essa questão é importante porque é o que vai nortear o nosso projeto. Então, a gente tem que buscar alguns tipos de perguntas e artifícios para conseguir chegar tentar equalizar essa equação, né? Tentar chegar nessa resposta.
Então, a questão de, né, de continuar sempre observando. A gente diz que o nosso briefing ele é constante, né? Ele não finaliza nessa etapa de briefing. Então, continuar observando como que é a entrada de luz natural, os sons, né? Barulhos, cheiros, isso são coisas que estão bem direcionadas a sensações de bem-estar, de conforto ou de não ser, da pessoa não sentir um bem-estar. E a questão da organização da casa. Então, sempre que a gente tem que estar sempre observando, né? Porque a gente sempre aprende alguma coisa. Aqui tem um exemplo de paleta de cores mostradas em ambientes, que não seja só aquelas cores arrumadinhas numa imagem, né? Então, se a pessoa diz que gosta mais dessa primeira imagem, que é de cores intensas, a gente já entende que pode colocar elementos bem coloridos, misturar cores que ela vai gostar, que é o estilo dela. Se ela aponta na imagem, eu gosto dessa daqui, que é mais suave, tem cor, mas não tem muita. Então, a gente também entende como que ela vai gostar do projeto dela. E a terceira paleta, que é bem neutra, né, de cinzas e beges, enfim, que a gente também vai entender como que a gente vai seguir com aquele projeto. E quando a gente mostra imagens, também é legal perguntar, né? Mas o que você gostou aqui? Eu gostei porque tem madeira, eu gostei da mesa preta, eu gostei dessa luminária mais moderna. Então, porque às vezes a pessoa diz que gostou e você acha que ela gostou por uma coisa, mas ela gostou por outra. Então, é uma coisa lá no fundinho, pequenininha, que você nem nunca ia imaginar que ela gostou daquilo ali. Então, a gente faz também os nossos briefings com imagens, imagens ilustrando ambientes, cores, enfim, estilos, e assim a gente também vai captando um monte de informações. Porque no momento que tu mostra uma imagem, é uma coisa muito visual, né? A pessoa bate o olho e ela sabe se sim ou se não. E muitas vezes, só na comunicação, isso não fica claro, nem para o cliente o que a gente quis dizer e nem o contrário o que o cliente nos passou. Então, no momento que ele visualiza, como é que eu vou dizer? É quando a gente tem a certeza, ele É o enxerga, ele pulo tem a do certeza gato, né? da É informação. o pulo do gato, é a certeza mesmo, não fica na imaginação, né? Fica ali Exato. concretamente dizendo: eu gostei, isso aqui eu odeio, não quero. Eu acabei de fazer uma reunião com uma cliente que ela disse assim: não, Deus me livre, detesto madeira. Então não dá para botar madeira para ela, mas eu descobri isso mostrando muitas imagens, muitas imagens. E aqui a gente entra naquela questão, de orçamento mesmo que a gente estava pontuando ali anteriormente. No momento que a gente mostra para o cliente, ó, não precisa ser o valor explícito em reais, porque a gente não vai ter essa atualização a todo momento, mas no momento que tu tem uma luminária, que ela é uma luminária que tu compra num lugar mais popular, Mais que tu compra na básico. internet, mais básico, daqui a pouco é uma luminária de uma loja que tem itens mais assinados até. Isso nos dá um norte do que o cliente está buscando. E muitas vezes, em alguns, né, dentro de um projeto, para alguns elementos, ele pode dar esse valor maior. No momento que a gente faz ele visualizar por imagem, a gente consegue também buscar outras informações. Daqui a pouco ele vai te dizer, Gisele, beleza, na minha cozinha eu quero fazer o móvel super básico, mas eu não abro mão de trabalhar com um quartzo branco no tampo, que daí então tem um valor maior. Então ele abriu mão de uma coisa em detrimento da outra. Esses insights, essas jogadas que a gente vai buscando deles, nos dão também, com toda certeza,
o norte para a assertividade do projeto, né? Sim, saber o bolso do cliente logo no começo é bem satisfatório para a gente. Eu acho que economiza muito do nosso tempo, economiza muito da nossa frustração também, que às vezes a gente quer coisas e o cliente não pode, ou não quer, ou não vai valorizar, né? E vice-versa. Então, para não ficar desgastada também, né? As apresentações, mostrando muita coisa que não serve. Eu já peguei clientes que tinham feito um projeto completo com um escritório de arquitetura que orçou 3 vezes mais do que era a proposta delas inicialmente. Então, inviabilizou a execução do projeto. Elas me procuraram, fizeram outro projeto, porque eu expliquei, né, que vou fazer de acordo com o que elas querem, podem e desejam, né, tanto esteticamente quanto financeiramente, e a gente conseguiu atender bem, foi executado, elas, enfim, ficaram felizes. E aqui a gente fazendo um resumo, assim, né, de um bom briefing, que realmente é conhecer as pessoas para quem a gente vai projetar, conhecer pessoas, rotinas, estética, orçamento, e sempre que possível, trabalhando na questão de visualização, né, de mostrar imagens. Isso nos traz informações que são muito relevantes na hora do projeto. Bom, aqui tem nossos contatos, somos super acessíveis para quem quiser trocar ideia, contribuir com a gente também. É, enfim, o que vocês precisarem de nós, teremos muita felicidade em trocar e podem entrar em contato, podem abrir os microfones, fazer Podem perguntas, quem falar. quiser. A Fernanda, Boa deixa eu noite, ver. meninas. Oi, Oi, queridona. Fernanda, tudo bom? Tô com muita saudade de vocês. Eu estava no trânsito saindo de uma obra e agora estou em Belo Horizonte, chovendo muito hoje. E estou indo para tal reunião de condomínio que eu falei que eu estou super atrasada, mas eu queria muito fazer uma pergunta para vocês. Vocês já devem ter respondido isso no início. A minha dúvida maior é que todo esse processo do briefing vocês fazem pessoalmente com o cliente ou vocês enviam algumas perguntas? Então, Fernanda, a Eu posso gente falar primeiro? pode? Olha. Pode. Não, então, porque nós trabalhamos separadas, né? Eu e Gisele. Não, eu Eu, sei. A pergunta é para vocês duas. não, eu Como sei, vocês eu sei. normalmente fazem? Eu tenho um briefing que eu falo que é de um modo geral, um briefing geral, eu envio para o cliente e faço online, tá? Eu vou conversando com ele online, vou fazendo as perguntas e vou perguntando. E eu tenho um briefing individual. O briefing individual é para cada pessoa responder, que são perguntas bem sobre elas mesmo, sobre cada membro daquela família, vamos dizer assim. E aí eu envio e recebo as respostas. De acordo com as respostas, eu converso com a pessoa. E esse de imagens, eu faço. Gi, você não quer tirar o compartilhamento, não? Só para a Tiro. gente ver o de imagens, eu faço ao longo do projeto, porque eu não vou mostrar no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, um monte de coisa, entupir a pessoa de coisas, né? De ter que me dar respostas e tal. Então, eu vou ao longo do processo mostrando coisas e enviando formulário, foto. Nas reuniões eu tenho sempre muita referência. Eu faço uso muito de imagens durante o processo todo.
Então, o briefing é como se fosse nesse sentido aí, ele vai tendo etapas junto com o projeto. Inicialmente, você envia, eles respondem, depois, individualmente, você envia, eles respondem. Alguma dúvida que você ficar, você chama a pessoa A, B ou C daquela casa e chama o quê? No Zap, e aí troca uma ideia, tira uma dúvida. E durante o projeto, você também manda algumas imagens para você captar naquele ambiente o que você quer saber. Mais ou menos isso? Eu não só envio, não, eu faço junto. Eu faço junto, porque senão não adianta enviar, eles não entendem a pergunta, não sabem responder, responde Ah, então você assim de marca uma uma reunião online, tal dia, tal online ou hora. presencial, depende da pessoa, né? Depende de tudo. Se for uma pessoa ocupadíssima que não tem tempo para mim, que existe isso, você, é, eu vou fazer online, eu vou fazer de alguma maneira, da melhor Tá forma certo. para a pessoa também, né? E você, Gi, faz alguma coisa diferente disso, assim, de processo? Manda também, espera a resposta? Eu envio o briefing individual, no momento que a gente faz o fechamento do contrato. É que eu tenho uma dinâmica um pouco diferente, porque eu vou na casa das pessoas, né? Numa primeira reunião eu vou, apresento a minha proposta de projeto, a pessoa fecha, aí eu envio esse briefing. Então, eu já tive um conhecimento dessa pessoa. E aí eu envio o individual e depois que eu faço a medição lá nos espaços, aí eu faço aquele sobre rotinas e estética, eu faço com as pessoas. A minha preferência é fazer com eles. Muitas vezes, quando eles não têm essa disponibilidade, eu tento pegar pelo menos um ambiente, porque dali tu consegue tirar algumas informações e daí os outros eles respondem e me enviam. Mas sempre que possível, eu prefiro fazer com as pessoas. É porque eu sinto assim que esse modelo é bem interessante para o trabalho que vocês fazem no segmento de arquitetura de interior, né? Isso. Casa, moradia, né? É, como o meu é mais tanto na parte hospitalar quanto corporativo, então é um público, o que eu vou dizer assim, mais dinâmico e que a gente tem que ficar puxando a língua deles, porque eles não têm essa disponibilidade toda que a pessoa tem, o carinho para fazer um projeto com a casa dele. Então eu escutei tudo que vocês falaram e a gente já se conhece há um tempo, eu venho absorvendo isso de vocês para aplicar no meu cliente real, que é um pouco diferente, apesar de que eu também faço casa, mas na proporção, meu cliente é muito menor, em números, né? De arquitetura de interior, eu faço muita casa e, como eu disse, corporativa e hospitalar. Mas esse aprendizado, eu agradeço muito a oportunidade, mesmo que breve, né? Que eu cheguei um pouco atrasada, mas foi maravilhoso. E se eu tiver a oportunidade de ver o inicinho da aula, como eu falei, né, Gi, vai ser interessante, que aí eu vou fazer os apontamentos que são relevantes para o meu cliente e pegar aí o máximo de conhecimento da profissão de vocês e aplicar no meu dia a dia. Muito obrigada. Obrigada, Fê. Foi muito bom te ter aqui. Fátima quer falar. Fátima. Eu quero falar. Meninas, Fala. eu adorei. Vocês foram ótimas. Estão tinindo na neuroarquitetura. Agora eu quero saber o seguinte: em relação ao briefing, vocês fazem um primeiro briefing inicial ou mudando as etapas, vocês fazem novos briefings? Eu, Como falei, eu faço ao longo do processo todo. Essas perguntas, o de perguntas mesmo, eu faço no início. Eu tenho um individual e um coletivo. E depois, quase com o de imagens, eu vou fazendo ao longo de todo o processo para não sobrecarregar a pessoa, o cliente, os Sim. clientes, tendo que dar muita informação, muita resposta logo de uma vez só, entendeu? Mas aí, durante o processo, nas etapas seguintes, vocês vão focando mais o briefing dentro daquele, entrou lá no executivo, mas e todas as etapas têm novos briefings?
Ou não? Ou vocês vão Isso vai durante depender da todo... necessidade do projeto, do cliente. Tem cliente que demora mais a gostar ou a se expressar, ou demora mais para decidir coisas. Então, a gente tem que ir criando artifícios que facilitem esse processo. E, Vai sendo uma e coisa a mais fluida, né? neuroarquitetura ajuda com isso, né? Porque é aquela coisa de você botar o óculos do cliente. A gente teve uma aula com a professora que ela tirava o óculos, botava o óculos. Foi engraçado, porque é isso, a gente tem que olhar com os óculos dele. Por que que ele não está conseguindo entender, né? Puxar isso para você. É a tal da empatia, né? Aham. Fátima, É ao assim, ó, longo quer do ver? processo todo. Isso que eu ia dizer. A gente tem, claro, né, por hábito, tu tem ali as tuas rotinas e tu vai colocando esse briefing nos momentos que tu entende que faz parte do processo do projeto. Eu faço os briefings antes da apresentação do projeto, mas se em algum momento a gente precisa voltar um pouco, se volta, né? E essa questão das imagens que a gente mostra, elas são importantes por conta disso. Então, no momento que tu vai para uma próxima etapa, o cliente já conseguiu te passar todas as informações, a gente já conseguiu absorver isso deles. O que acontece de vez em quando, tá? Principalmente quando o cliente, a gente envia o briefing e eles não, e a gente não consegue fazer junto. Ele vem mais fraco, digamos assim, né? Porque a gente não conseguiu fazer aquelas perguntas e sugar dele as informações. Às vezes ele não sabe o que responder, né? Quem cozinha? Eu, a Karine. Não, não é isso que a gente quer saber. Então, muitas vezes a gente até solicita, eu já fiz isso. Olha só, vamos fazer aqui uma reunião rapidinha, pode ser online mesmo, só quero tirar uma dúvida aqui da cozinha. E aí faz ali uma coisa mais informal, não fica a etapa de briefing, sabe? Isso sim, aí buscar alguma informação que daqui a pouco ela podia ser melhor. Uhum, Tá? uhum. Tá joia. Obrigada, meninas. Imagina. E, ó, mais uma neuroarquiteta, ó. Oi, Josiele. Oi, primeiro eu queria só elogiar vocês, que nem eu comentei ali, para mim a aula de residencial foi bem fraca e eu não consegui ter essa empatia no residencial, no briefing residencial que vocês mostraram aqui. Eu até tenho ele, mas para mim é que nem falaram nas aulas, um checklist de perguntas intermináveis que eu particularmente não consigo gerar tanta conexão para desenvolver os meus projetos. Já a parte de comercial e de neuromarketing, para mim foi muito forte, e até abro espaço aqui também, se vocês quiserem algum dia conversar comigo sobre esse briefing comercial para mim. Tipo assim, tem perguntas que fazem parte do meu momento criativo. Então, é perguntas que às vezes vocês comentaram que vocês explicam, mas tem perguntas que eu nem explico na hora, assim, para o cliente, porque a pergunta, ela vai gerar uma resposta que o cliente talvez não entenda ali naquele momento, mas vai fazer sentido para o desenvolvimento do projeto depois. Então, primeiramente, agradecer vocês e também me colocar à disposição de vocês se alguma dúvida nesse quesito do comercial, que para mim, após, mudou completamente. E a parte do residencial, infelizmente, não foi tão satisfatória quanto a aula de vocês aqui. Ai, que bom! A gente fica Ah, bem sua feliz. chique. Obrigada, amor. Eu fugi um pouquinho, me perdi aqui, mas valeu bastante a pena. Que Ai, bom. obrigada. A Que gente bom, que fica bom que a gente conseguiu feliz. contribuir. Então, gente, não Ninguém sei mais se tem quer mais alguém que quer conversar? falar. Eu quero, eu posso? Claro. Ué, é claro que pode. Aí, Fátima, quem tá aí? Claro, vim prestigiá-las. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: além do biotipo que vocês comentaram, né, da importância, quais informações vocês tentam buscar dentro do conforto ergonômico especificamente? Posso falar? Pode, pode. Então, quando a gente falou ali, né,
tudo aqui muito rápido, né? A gente está aqui há 1 hora e pouquinho. É, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, 1,50 m, e que ela também tinha um probleminha de quadril e tal, e andava meio assim, não podia ficar muito tempo em pé e tal. O que que a gente fez? Colocou na cozinha banquetas para ela facilitar a vida e tal. Não coloquei os armários no padrão de 1,50 m do piso, abaixei um pouquinho. Eu não sou ergonomista, mas procuro entender como eu vou fazer um projeto melhor para que aquela cliente use o ambiente de uma forma mais confortável. Certo. Bacana. A minha pergunta foi até por quê, né? Porque eu me identifico muito me identifiquei muito com o briefing de vocês em vários aspectos. E acaba que a ergonomia ela se identifica muito com a neuroarquitetura no sentido da qualidade de vida, né? E aí as perguntas elas têm muito nesse objetivo do fundo ergonômico para mim também. E aí por isso que eu perguntei, né, se além dessas coisinhas, né, da qualidade, né, sensorial, se tem se tinha alguns outros aspectos específicos da ergonomia que mesmo que a gente pense que a ergonomia seja só mobiliário, mas ela também está intrínseca na qualidade do ambiente, né? Do ar, De da iluminação. iluminação, exato. Então, isso, por isso que eu perguntei, né? Nesse sentido também, se aí você comentou uma coisa que eu achei muito legal, Karine, quando você falou sobre o horário da rotina de sono e se alguém incomoda e usar a cortina ou não usar a cortina. E só para poder se compartilhar um pouco da minha experiência, que estou morando agora na Europa, a ausência de luz, que é diferente no Brasil, né? E coisas que, para gente que mora né, num país tropical, imagino que no sul talvez seja um pouco diferente do Rio, depois vocês me confirmam aí, né? Essa coisa da incidência da luz durante o dia, né? A questão do ciclo circadiano deve ser diferente entre as cidades. E isso interfere. Não sei se vocês têm essa coisa intrínseca no projeto de vocês, no briefing de vocês de buscar, né? Essa coisa do conforto da luz do dia entrando dentro da casa ou não. Como é que vocês trabalham isso? Entra muito Então, ali. Entra pode muito ali falar. naquela questão até que a gente estava falando do observar, né? De observar a entrada de luz natural, a gente até colocou ali na parte do bloco de estética, pela importância que isso traz para o uso dos espaços. Tem dentro do meu briefing, por exemplo, a questão da sensibilidade à luz natural, né? Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade diferente, conforme a incidência solar naquele espaço. Então, eu pergunto sim, eu exploro bastante isso, porque é o que vai dar o diferencial do projeto, né? Eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho um casal de clientes que o marido é músico da noite mesmo, então ele acorda muito tarde e ela acorda executiva, normal, acorda cedo e tal. Então, como que a gente pode ter esse cuidado, ajudar no quarto desses clientes, né? A não irritar o outro, não acordar o outro, né? Então, a gente consegue isso com a iluminação, com a cortina, né? Com até a questão do banheiro, né? Como isolar mais o banheiro, como promover um cabide, alguma coisa assim que a pessoa que acorda cedo possa deixar uma roupa separada. São vários insights que a gente vai tendo quando a gente vai perguntando o que está incomodando. Ele chega, eu acordo, não sei o quê, porque acende a luz, porque precisa ver, porque não sei o quê. E uma outra situação também, eram 2 idosos, são, né, 2 idosos, e eles se separaram de quarto e ele ficou marara, porque ele gostava de dormir com ela, mas ela odiava dormir com ele, porque ele acordava cedo, todo feliz, e ela queria dormir até meio-dia, não era assim, 9h30.
E eu tive que fazer cortinas com aquela guia lateral, era um pano de janela assim, gigantesco, uma cobertura. E eu tive que botar guias laterais. Vocês não têm noção. Eu e a menina da loja das cortinas estudando como que a gente ia fazer, porque ela queria dormir até meio-dia e ela foi para outro quarto e pronto, acabou. Foi a solução, entendeu? Então, Qualidade do é sono, isso. né? Qualidade do sono. Sensacional. É. Sensacional, sensacional. Obrigada, meninas. Ah, tô com saudade, viu? Também. Mais Quem mais alguém? quer falar? Mais alguém? Fala, gente, com a gente. Podemos encerrar então? Então, vou Olha só, falar, boa algumas tardinha. pessoas perguntaram Sofia, se. Só um Silvana. pouquinho, Karine. Ai, fala, fala. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. sim. Não, não, só quero dar um feedback que, para mim, hoje, inclusive, eu estava pensando nessa questão de como chegar a um valor, estava até conversando numa loja, né, com o cliente. E essa estratégia que vocês deram de mostrar imagens para conseguir chegar nesse budget do cliente, para mim foi bem interessante. Além de tudo, né, só estou destacando o que mais, assim, me deu um insight bacana. Não, é muito Ah, que legal. legal. Se você Quero pegar agradecer. assim, para fazer um banheiro e mostrar um chuveiro super luxuoso, tal, um médio e um barato, ali você já conhece o cliente. Uhum. Tem várias É, formas de já pescar sim. alguma coisa. Claro que vai ter um cliente que vai querer gastar X num chuveiro que ele ama e Uhum. menos X numa outra coisa, mas Mas é é assim que a gente vai. Isso. uma Ah, estratégia que eu achei interessante. E eu é estava porque conversando abre. sobre isso, então a hora que vocês falaram assim foi uma luz. Deu, que legal. Ah, É que porque bom. Obrigada. esse tipo de pergunta abre, né, Silvana, um canal de comunicação com o cliente, até para ele expor, daqui a pouco que no chuveiro ele não vai investir tanto, mas no outro produto sim. É aquela coisa da pergunta, da pergunta estratégica de realmente tu cavocar mesmo, né, para Sim, entender. porque eles têm muita dificuldade de falar assim, tenho 300 mil para gastar no apartamento. Aquele medo de que você vai gastar os 300 Os mil é 300 mil. enorme, né? É. Então, é uma estratégia interessante, achei bem legal. Entre outras coisas, outros insights. Obrigada. Que bom. Ah, que bom. Algumas pessoas perguntaram se a gente vai disponibilizar a gravação. A gente vai ver isso ainda. Acredito que sim, né, Gisele? Eu comecei a gravar um pouquinho depois, mas eu acho que sim. A gente só precisa ver o que que aconteceu aqui. A gente nunca fez isso na vida. Então, mas se a gente puder ficar direitinho e tal, a gente com certeza disponibiliza. E se vocês quiserem também trocar mais ideias, falar com a gente, fiquem à vontade, tá? Sempre. Estamos super abertas. Tem várias mensagens. Depois que terminar tudo, aí a gente acaba lembrando, poxa, podia ter perguntado isso assim. Poxa, queria saber aquilo outro. Pô, entendeu? É Chama no que WhatsApp. eu chamo no WhatsApp. Chama no WhatsApp. A gente sabe bem. Deixa eu só ver aqui que Não, então, a olha, Ana Paula a perguntou. Ana, perguntou se a gente desenvolveu o briefing para aula ou se eu uso. Não, eu uso. Pelo Isso. contrário, a gente pegou perguntas dos nossos briefings, que são, claro, muito maiores do que só essas perguntas. Porque assim, a gente também tem as perguntas basiconas, né? Óbvio, tem que ter. Não podemos só fazer perguntas, mas a gente pegou algumas das que a gente acha que dariam insights para vocês, né? Que o meu briefing ele vai ser sempre modificado, porque sempre eu penso assim, nossa, olha, isso é pergunta de briefing, vocês não pensam assim, de vez em quando? Isso é pergunta de Sempre, briefing. Aí você sempre. vai lá e acrescenta, vai acrescentando, vai tirando umas que não são sucesso,
e assim vai moldando sempre, né? É uma coisa bem dinâmica, eu acho. A mesma coisa aqui no escritório, tá? Ele está sempre em constante modificação, constante modificação, porque é bem isso. Às vezes tu faz a pergunta, poderia ter sido feito de uma outra forma, então vai ali, e muda tudo para aperfeiçoar realmente a gente ter o melhor resultado, né? Até porque a vida muda, né? As pessoas mudam, cada cliente é um cliente, cada pessoa é única. Então, conforme cada cliente for entrando, você vai modificando, às vezes acaba modificando outras etapas, outras coisas, propostas, a forma mesmo de trabalhar. De repente, para um, você faz um briefing, envia o briefing, mas de repente para aquela pessoa não funciona, tem mesmo é que ser online ali ou presencial, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que estar sempre se movimentando, se atualizando e modificando, né? O projeto não é estático, Não é, o é exatamente processo isso. não é estático, completamente estático, né? Eu acho. Olha, a Cris falou uma coisa bem interessante, que ela percebeu que usa muito do que foi colocado aqui. E é exatamente isso que é bacana, porque nós, como profissionais que trabalham, que, né, estão ativos no mercado, a gente já tem essa intuição de fazer as coisas dessa forma, né? A gente só precisa concretizar e entender e ter certeza de que isso funciona, de que isso cientificamente, como a gente aprende na neuroarquitetura, né? Cientificamente faz a diferença. Uma coisa que era intuitiva, né? Intuitiva, fazer certas perguntas, ir lá investigando, é, podem ser colocadas, inclusive, como justificativa de projeto. Eu já fiz muito isso. Ah, mas você me disse que tal coisa, então por isso que eu coloquei isso no projeto. Então, é uma forma de até você justificar, né? Você defender a sua ideia, o seu projeto. Por exemplo, eu fiz agora um banheiro com revestimento verde, porque o marido não gosta de planta. Ai, planta não, não vem com suas plantas, aquela coisa assim. E a mulher assim, eu quero minhas plantas, não sei o quê. Então, eu dei um jeito assim diferente de colocar um verde no banheiro que vai trazer para ela uma sensação gostosa. Claro que ela não vai estar vendo plantas, não é isso a intenção. A intenção é aquecer o coração dela com um elemento, uma cor, uma coisa que ela gosta, e que para o marido ele vai entrar e vai ver um banheiro verde, tudo bem, sabe? Então a gente vai tornando o projeto, moldando o projeto, justificando, defendendo, com coisas que a gente coletou durante o briefing, durante as conversas, durante as reuniões, né? Isso aí. Ah, amores, eu adorei, fiquei muito feliz. Muito É, bom ter vocês e aqui. espero que a gente continue conectados aí e trocando ideias, contribuindo uns com os outros. E vamos todo mundo agora jantar. Gente, obrigada pela presença de vocês. Qualquer coisa a gente está à disposição e a gente vai se falando lá no grupo. Tá bom? Obrigada, Obrigadão, boa Tina. noite. Obrigada. Obrigada a todo mundo que veio. Um beijo enorme. Beijo. Obrigada. Muito bom. Adorei.